Pense por um instante. Onde você está na sua caminhada espiritual? Que tipo de relação você tem com Deus? Talvez você se veja como alguém que ainda está dando os primeiros passos, ou talvez já tenha experimentado um nível de maturidade espiritual mais profundo. Mas sabia que a Bíblia descreve 3 diferentes tipos de pessoas em sua jornada com Deus? Hoje vamos entender esses tipos e, ao final, revelar um mistério poderoso que pode transformar a sua vida. Você também será capaz de identificar em qual desses 3 tipos de pessoa você é atualmente. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família. Se você chegou até aqui, saiba que não é por acaso. O canal Alma Avivada existe para te ajudar a se conectar profundamente com Deus, a buscar respostas para a sua alma e a trilhar uma vida de fé e vitória. Hoje vamos explorar um tema que vai trazer clareza sobre quem somos e onde estamos na nossa caminhada com Deus. Os 3 tipos de pessoas em relação a Deus. Essa mensagem é fundamentada na Palavra de Deus e, ao longo dela, vamos entender as características de cada tipo de pessoa. Então, se prepare, pois as revelações que vamos compartilhar aqui podem mudar a forma como você compreende a sua própria vida espiritual. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo com alguém que você ama. Garanto que ao final desse vídeo, você terá uma nova compreensão sobre a sua jornada com Deus e poderá experimentar um nível mais profundo de fé. Vamos começar com uma oração? Feche os seus olhos, levante as mãos e ore comigo. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui diante de Ti, buscando entendimento e direção. Que o Teu Espírito Santo venha sobre cada pessoa que assiste a este vídeo, abrindo os nossos corações e mentes para compreender a Tua Palavra. Que todo véu de cegueira e insensibilidade espiritual seja retirado agora. Que possamos enxergar com clareza o nosso lugar em Ti e receber sabedoria e revelação. Em nome de Jesus, amém. Agora, queridos, vamos ao primeiro tipo de pessoa que a palavra nos apresenta, os naturais. Estes são aqueles que ainda não nasceram de novo, que não têm discernimento espiritual e vivem de acordo com o que é visível e palpável, ignorando as verdades espirituais. São as pessoas descritas em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, onde está escrito: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essas pessoas vivem sem sensibilidade para as coisas de Deus. Elas são céticas, acreditam apenas no que podem ver e tocar, e muitas vezes olham para a fé e a espiritualidade como algo desnecessário ou até absurdo. Estão presas às limitações da razão humana, e por isso, vivem sem entender o que é a verdadeira paz e a verdadeira alegria que vem do Espírito Santo. Esses são aqueles que buscam respostas apenas no mundo físico e ignoram a profundidade e a verdade que vem de Deus. Imagine alguém que vê um milagre acontecer e ainda assim se recusa a crer, justificando o sobrenatural com explicações científicas ou acidentais. Estes são os naturais, aqueles que vivem com os olhos fechados para as realidades espirituais, que olham para o mundo com uma visão limitada e que muitas vezes carregam em seus corações incredulidade e dureza. E assim, continuam vivendo uma vida sem propósito eterno, sem o toque do Espírito Santo. E como sabemos, amados, sem revelação espiritual, a pessoa não consegue enxergar o plano de Deus para a sua vida. Os naturais caminham como quem está no escuro, sem direção, insensíveis para o amor de Deus. A Bíblia nos chama a sair dessa cegueira, a buscar a verdade que nos liberta. E se você conhece alguém que vive nessa condição, saiba que Deus pode transformar qualquer coração, porque não há ninguém que esteja fora do alcance da sua graça. Aqueles que vivem nessa condição de naturalidade
estão em uma batalha espiritual e nem percebem. Estão distantes do Senhor, vivendo como se não precisassem de Deus. Eles são como descrito em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos irmãos, nosso chamado é para que todos despertem para as verdades espirituais, para que deixemos de ser insensíveis e possamos encontrar a verdadeira luz, aquela que nos foi dada por Cristo. Se você está se identificando com esse primeiro tipo, se sente que talvez sua fé ainda não seja completa ou que tem dúvidas sobre a presença de Deus em sua vida, saiba que o Senhor está te chamando para um novo entendimento. Ele quer abrir os seus olhos, remover toda a cegueira espiritual e fazer de você uma nova criatura. Amados, para cada um de nós que está aqui, é um convite de Deus. É o chamado para sair da condição de naturalidade, de cegueira, e entrar em uma vida cheia de sentido, paz e direção em Cristo. Para encerrar essa primeira parte, eu te pergunto, onde você se encontra na sua caminhada com Deus? Comente aqui embaixo, compartilhe conosco o que está em seu coração. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários, estou aberto para receber a palavra de Deus em minha vida. Vamos juntos buscar esse entendimento, que só o Espírito Santo pode trazer. Agora que entendemos o primeiro tipo de pessoa, os naturais, aqueles que ainda não experimentaram a transformação espiritual, vamos para o segundo tipo, as pessoas salvas, mas imaturas na fé. Estes são os que já aceitaram a Cristo, mas ainda caminham de forma imatura, presos às suas emoções e às coisas do mundo. A palavra nos diz em 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que somos como recém-nascidos, desejando o puro leite espiritual, para que, por meio dele, possamos crescer para a salvação. Essas pessoas, embora tenham nascido de novo, permanecem em um estado inicial de crescimento, onde ainda não conseguem discernir totalmente o que é da carne e o que é do Espírito. Elas têm uma fé sincera, mas ainda estão aprendendo a viver segundo a direção de Deus, sem se deixar levar pelas emoções e pelas tentações deste mundo. Esses irmãos, muitas vezes, sentem uma grande paixão por Jesus, mas ainda não adquiriram a maturidade necessária para caminhar com firmeza. Eles vivem uma espiritualidade baseada no que sentem, e assim, são facilmente abalados por problemas e dificuldades. A Bíblia se refere a eles em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, onde Paulo diz: Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Esses irmãos ainda precisam ser alimentados com o leite espiritual, pois ainda não têm estrutura para absorver as revelações mais profundas do Senhor. Eles são, em muitos casos, aqueles que buscam mais o que Deus pode lhes dar do que a sua própria presença. Ao invés de serem guiados pelo Espírito Santo, eles se guiam pelos desejos da alma, pelas emoções e pelos sentimentos, que muitas vezes são enganosos e não refletem a vontade de Deus. Imagine uma criança. Ela depende dos outros para quase tudo, e assim são os imaturos na fé. Eles ainda necessitam de constante acompanhamento espiritual e de orientação para que possam crescer. Mas assim como uma criança, eles também possuem uma capacidade imensa de aprender. E com o tempo, se forem disciplinados e perseverantes, se tornarão maduros e prontos para receber as revelações mais profundas de Deus. O problema é que, quando permanecemos muito tempo nessa condição de imaturidade, podemos perder a oportunidade de experimentar a plenitude que Deus tem para nós. Estes irmãos, muitas vezes, enfrentam crises de fé porque ainda estão presos às coisas deste mundo. Eles têm dificuldade de confiar plenamente no Senhor, pois são guiados pelo que sentem e pelo que veem ao invés de viver pela fé. Estes são os que ainda dizem coisas como: se Deus me ama, por que estou passando por isso? Mostrando que ainda precisam aprender a confiar no plano maior de Deus. E, queridos irmãos, sabemos que as aflições fazem parte da vida cristã.
Jesus nos avisou que teríamos dificuldades, mas que deveríamos ter ânimo, pois ele venceu o mundo. Esses irmãos precisam aprender que a nossa fé não deve estar alicerçada nas circunstâncias, mas na fidelidade do nosso Deus. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, temos a promessa: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esta promessa nos dá segurança e fortalece nossa fé para que possamos confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Então, se você se identifica com este grupo, saiba que isso não é uma condenação. Todos nós passamos por fases de imaturidade e precisamos desse leite espiritual para crescer. Deus é paciente e deseja nos ver amadurecendo para que possamos deixar de lado os desejos carnais e viver de acordo com o Espírito. E a maneira de alcançar isso é aprofundando o nosso relacionamento com Ele, nos rendendo totalmente à sua vontade e permitindo que Ele transforme o nosso ser. Para aqueles que são imaturos na fé, o convite de Deus é para que avancem, para que saiam dessa condição de dependência e se tornem verdadeiros discípulos. Deus deseja ver você crescendo, enfrentando desafios com coragem e vivendo uma fé inabalável. Ele quer que você entenda que mesmo nas dificuldades Ele está ao seu lado, sustentando você com sua mão poderosa. Este é um momento de decisão. Você quer continuar sendo guiado pela sua alma, por suas emoções, ou está pronto para permitir que o Espírito Santo guie sua vida? É hora de pedir ao Senhor que fortaleça sua fé, que tire toda dúvida e medo, e que leve você a um nível mais profundo de intimidade com Ele. E se você chegou até aqui, compartilhe nos comentários. Eu sou guiado pelo Espírito e não pelas emoções. Essa é uma declaração de fé, um compromisso de viver não mais segundo a carne, mas de buscar a direção do Espírito em cada passo. Amados, à medida que avançamos para o próximo tipo de pessoa, vamos perceber a grandiosidade de viver como Deus deseja, de forma madura e governante. Então continue conosco, pois há uma revelação poderosa à nossa espera. Amados, agora que já entendemos sobre os naturais e os salvos mais imaturos na fé, vamos ao terceiro e mais elevado tipo de pessoa em relação a Deus, os governantes. Estes são aqueles que, após passarem pelo crescimento e amadurecimento espiritual, alcançaram um nível de intimidade e autoridade com Deus, que lhes permite viver de forma plena e direcionada pelo Espírito Santo. Os governantes são aqueles que, segundo a palavra, se posicionam firmemente na fé, não são abalados pelas circunstâncias e vivem de acordo com as revelações e os princípios do reino de Deus. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 16, Paulo nos fala sobre a sabedoria espiritual e as coisas profundas de Deus, dizendo que essas revelações não são compreendidas pelos naturais ou pelos imaturos, mas são concedidas aos espirituais, aqueles que têm a mente de Cristo. Esses irmãos têm uma vida marcada pela busca incessante de Deus. Eles já não se satisfazem com o leite espiritual, mas agora são alimentados com o alimento sólido, como descrito em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática constante, têm treinado seus sentidos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eles buscam entender os mistérios de Deus e recebem revelações que transformam sua maneira de viver e pensar. Não são guiados pelo que sentem, mas pelo que sabem em Deus, pela certeza da sua palavra. Os governantes são aqueles que compreendem o poder da oração, da palavra profética e do jejum. Eles vivem uma vida de intercessão, sabendo que foram chamados para influenciar e transformar o mundo ao seu redor através do amor de Cristo. Eles sabem que foram escolhidos para viver como reis e sacerdotes, para serem sal e luz, impactando aqueles que estão ao seu redor. A Bíblia diz em 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses irmãos não vivem mais em busca de bênçãos, porque já entenderam que a maior bênção
é a própria presença de Deus. Para eles, as coisas deste mundo já não exercem fascínio, pois eles sabem que são cidadãos do céu e que seu propósito é viver para a glória de Deus. Eles são como árvores firmemente plantadas junto a ribeiros de águas, como diz o Salmo 1, e tudo o que fazem prospera, porque estão fundamentados em Deus. A vida de um governante é marcada pela convicção de que Deus está no controle e de que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eles não se desesperam diante das dificuldades, pois sabem que estão nas mãos do Criador e que Deus nunca falha. Em momentos de crise, eles são aqueles que mantêm a paz e a fé, mesmo quando tudo parece contrário. Eles são os que confiam plenamente, mesmo sem ver. Estes são os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, que conhecem a Deus intimamente e que vivem para agradá-lo. Os governantes são os que tomam posse das promessas de Deus e vivem na autoridade que Jesus nos concedeu. Eles sabem que foram chamados para fazer a diferença e para viver uma vida de impacto. Eles reconhecem que, através de Jesus Cristo, foram feitos filhos de Deus e que, como filhos, têm o direito de acessar as riquezas espirituais que estão à disposição dos que creem. Eles andam em vitória, não porque são melhores do que os outros, mas porque aprenderam a viver sob a orientação e o poder do Espírito Santo. Amados, este é o nosso chamado. Deus deseja que todos nós alcancemos esse nível de maturidade, que todos nós sejamos governantes, posicionados, cheios de revelação e vivendo na plenitude do Espírito Santo. Mas para isso é preciso decisão, perseverança e entrega. Não podemos mais viver uma vida dividida, com um pé no mundo e outro no reino de Deus. Precisamos nos dedicar totalmente a Ele, buscar a sua presença diariamente, rendendo-nos completamente ao seu propósito. E para finalizar esta parte, eu te pergunto: você deseja ser um governante no reino de Deus? Declare nos comentários: eu sou governante porque o Espírito Santo me fortalece. Vamos juntos proclamar essa verdade sobre as nossas vidas, acreditando que Deus nos capacita e nos guia para viver uma vida de impacto e transformação. Agora que vimos esses 3 tipos de pessoas, vamos para a conclusão desta mensagem, onde faremos uma oração e declararemos palavras de bênçãos sobre a sua vida. Amados irmãos, uma coisa fica clara: Deus nos chama a sair do estado natural e da imaturidade para vivermos como governantes, como filhos maduros e responsáveis no reino. A transformação que Deus deseja realizar em nós é profunda e poderosa, e Ele nos chama a um nível de intimidade e comprometimento que trará frutos eternos. Se você se identificou com algum desses 3 tipos de pessoa, quero que saiba que não importa em qual estágio você esteja, o que realmente importa é que você não permaneça onde está. Deus está sempre nos chamando a um nível mais elevado. Se você sente que ainda está na posição de uma pessoa natural, que ainda não experimentou o novo nascimento em Cristo, saiba que Jesus está de braços abertos para te receber. Ele deseja te dar uma vida plena, cheia de significado e propósito. Basta um passo de fé, uma entrega sincera e verdadeira. Para aqueles que se reconhecem como salvos, mas ainda imaturos, saibam que este é um convite de Deus para que você cresça. Busque um relacionamento mais profundo com Ele. Busque conhecê-lo mais e mais. Dedique-se à oração e ao estudo da sua palavra. Esse crescimento espiritual é essencial para que você alcance o que Deus tem para a sua vida. Não se contente em ser apenas um ouvinte da palavra, pratique-a diariamente, pois é isso que fará você crescer. E para aqueles que já se consideram governantes, que já vivem em um nível mais profundo com Deus, eu os incentivo a perseverar, a serem ainda mais firmes na fé e a nunca parar de buscar. Há sempre mais de Deus para conhecermos, e cada um de nós é chamado a ser um exemplo vivo do amor e do poder de Deus para os outros. Que nossa vida inspire aqueles que ainda estão começando ou que ainda são imaturos, e que sejamos luz para este mundo, apontando sempre para Jesus. Agora, antes de encerrarmos, vamos orar juntos para que Deus fortaleça e renove o nosso espírito, nos levando a viver como Ele deseja. Eu te convido a fechar seus olhos
e levantar suas mãos, em sinal de rendição a Ele. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós te agradecemos por esta palavra e pelo privilégio de conhecermos mais a Ti. Senhor, somos gratos porque sabemos que o Senhor nos ama e nos chama a crescer em maturidade, em entendimento e em revelação. Que cada pessoa que está ouvindo esta mensagem seja tocada profundamente pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu clamo por aqueles que ainda não Te conhecem plenamente. Que eles sejam impactados pela Tua presença e recebam a revelação do Teu amor. Que o Senhor abra os olhos espirituais de cada um, para que possam ver a verdade, para que possam experimentar o novo nascimento e serem transformados pelo poder do Teu amor. Pai, eu oro também por aqueles que já Te conhecem, mas que ainda estão em um estado de imaturidade. Que o Senhor venha fortalecê-los, ensiná-los e guiá-los a um nível mais profundo de relacionamento contigo. Que eles possam crescer em fé, em obediência e em dependência de Ti, Senhor. Que eles sejam libertos de todo medo, dúvida e insegurança, e que possam viver uma vida plena, fundamentada na Tua palavra. E, Senhor, eu clamo por aqueles que já são governantes no Teu reino, que já alcançaram um nível de maturidade espiritual. Que eles continuem firmes e inabaláveis, que permaneçam cheios do Teu Espírito e da Tua revelação. Que suas vidas sejam um exemplo, uma luz que brilha para todos ao seu redor, mostrando o Teu poder e o Teu amor. Pai, eu profetizo bênçãos e vitórias sobre a vida de cada um que está ouvindo esta oração. Que o Senhor os proteja, os guie e os fortaleça em todas as áreas de suas vidas. Que o Senhor faça com que a Tua presença seja constante em suas jornadas e que eles vivam para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, que essa mensagem possa ter falado ao seu coração e que você saia deste vídeo decidido a buscar mais de Deus, a viver como Ele deseja e a crescer na fé. Se você sentiu que esta palavra tocou a sua vida, compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que elas também sejam edificadas e conheçam o amor transformador de Deus. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Alma Avivada, de deixar o seu like e de comentar abaixo o que esta mensagem significou para você. Se você assistiu até o final, escreva nos comentários: eu sou governante porque Deus é comigo. Que esta seja uma declaração de fé e um compromisso de buscar viver segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te espero no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as maravilhas da Palavra de Deus. Fique na paz e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre a sua vida e a de toda a sua família. Amém.